Olá, estamos mais uma vez aqui com vocês, o De Cara com Elas, com as minhas queridas amigas Cássia Queiroz, Simone Quirino, e hoje temos aqui a Aline nos prestigiando. Vamos falar hoje, a Aline sabe de quê? Mulher de poder, não é à toa que ela está aqui não, tá? Adoro. A resiliência e a reinvenção em tempos de adversidade. Nós queremos agradecer os nossos patrocinadores por apoiarem o nosso programa e também a cada uma de vocês que estão aí do outro lado, a cada um que também nos apoia, sejam com as curtidas, compartilhamentos ou mesmo os comentários. Para nós isso tudo é muito importante, né, meninas? Sem dúvida. Perfeito. E olha, esse tema, eu acho que a gente vai voltar no tempo aí numa fase bem desafiadora, que foi a fase da pandemia, né? A gente discutiu muito sobre esse tema, convidamos a Aline até para estar aqui para debater ele hoje com a gente, porque resiliência é uma coisa que nem todo mundo conhece o significado ou entende de fato por que a gente fala, nossa, fulano é tão resiliente, né? Vocês terem uma ideia, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi na educação, né? Porque eu era professora do ensino fundamental. Isso tem muitos anos, não vou falar quantos anos tem. Mas eu lembro que a gente tinha oficinas trabalhando oficina para você ser mais resiliente. Porque imagina, o professor precisa ser, né, gente? O professor é todo dia. Oxe, ele é desafiado, super desafiado. E aí eu trouxe para a gente aqui 2 definições de resiliência para a gente contextualizar aqui para vocês o programa, né? Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Essa definição é porque resiliência é um termo que vem da física. Então, essa definição é bem científica mesmo, é bem relacionada à física. Agora, é trazendo para o comportamento humano capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Por isso que a gente lembra muito da pandemia, porque foi um momento de total resiliência. Aline, como é que foi para você o momento da pandemia na sua vida? Como é que você, sua família, como é que vocês reagiram com isso tudo? A pandemia para mim foi um momento muito desafiador, né? Porque na época, quando começou mesmo a fechar tudo, foi um momento em que eu havia acabado de abrir um negócio. Nossa. E aí eu abri, voltado para a área da educação, abri uma papelaria, né? E já tinha feito todo aquele estoque de mercadorias e tudo para vender aí na volta às aulas. E aí eu abri, o primeiro dia que eu abri foi no dia 6 de janeiro. E aí no dia 16 de março mandou fechar tudo. Nossa. E eu pensei, o que eu vou fazer com isso aqui agora? E eu já tinha trabalhado numa empresa, né, que ela era uma prestação de serviços de informática e tudo mais. Trabalhei quase 10 anos, né? E eu falei, por que não? Né? E aí então eu comecei a colocar mais tipo de serviços ali. Eu não podia abrir as portas, mas eu podia atender via WhatsApp. Sim. Então eu comecei a divulgar, né, todo tipo de prestação de serviço de informática, uma impressão de conta de luz ali na minha cidade onde eu estava na época. As pessoas eram mais leigas, né? A cidade pequenininha. De onde que você é? Eu sou daqui, mas eu morei 12 anos em Piranga. Piranga? Ó, pertinho. E as pessoas em Piranga, assim, elas têm uma área rural muito extensa. Sim. E as pessoas necessitam muito dessa ajuda em relação à conta de luz, de água, telefone. Então eu dava esse suporte. Legal. E aí, então, a prefeitura me deu muito apoio na época, porque as pessoas estavam sem saber, né, como que elas iam fazer para pegar a conta de luz, pagar a conta de luz, e facilitou. E aí, então, eu consegui manter esses 2 anos de pandemia dessa forma. Oh, que maravilha. E morando ali, eu morava dentro da minha loja, porque eu tinha terminado de me separar de um relacionamento. Sim. Então, a maior parte da minha vida eu fui mãe solo mesmo. Nossa. E nesse espaço onde eu tinha esse negócio, nos fundos tinha um espaço, parecido aqui com o estúdio mesmo. Sim. Que eu adaptei ali para mim uma casa, para morar com as minhas filhas. E do outro lado tinha a loja. Então, nessa época, você, mãe, 2 filhas?
3. A minha filha mais velha fez 18 anos terça-feira. Oi? É verdade. Gente, Presta atenção. Então, você tem uma de 18? Uma de 18, uma de 9 e uma de 5. Menina. Essa de 18 eu fui mãe solo mesmo toda a vida, né? Que foi fruto de um relacionamento precoce, né? Eu tinha 14 anos. Na época eu não tinha maturidade alguma para ser mãe, mas Deus foi muito bom, porque eu precisei sair de casa, mas eu já saí para trabalhar na casa de uma outra família. Essa família me acolheu, me ajudou muito. Nossa, que bom, hein? E aí a gente foi seguindo dessa forma. E foi um momento para mim na pandemia de aprendizado muito grande. Foi onde eu aprendi a questão da resiliência mesmo. Perfeito. E a questão assim da persistência. E também saber estipular até onde eu poderia ir naquele momento. Muito bom. Né? Porque houve um momento já no final da pandemia que eu já não tinha mais ali o capital de giro. Porque o que entra, aquele dinheiro que eu investi no produto, na mercadoria, ele ficou empatado ali, porque não saiu a mercadoria, não tinha aula. Né? Então, chegou um momento que eu falei assim, eu vou precisar vender isso aqui. Porque tudo que entrava era para pagar ali meu aluguel na época, né, fazer supermercado e tal, dar suporte ali para as questões de casa mesmo. Mas e aí? E aí o que você fez? Aí, minha família é toda daqui de Viçosa. E os meus irmãos já tinham um tempo já que estavam me chamando para vir morar aqui mais próximo da família e tudo mais. Porque lá eu não tinha família. Então, depois dessa situação do divórcio, acabou que eu fiquei ali sem ter. Não justificava muito você permanecer. Não tinha, eu sentia que o meu tempo ali já tinha mesmo fechado, né, o ciclo. Então, aí eu vim para Viçosa, resolvi mudar para Viçosa. E vim com tudo, assim, já estava voltando às aulas. Peguei as meninas, a minha filha mais velha já estudava aqui em Viçosa, porque ela era bolsista na época. Mas legal. Com a pandemia, ela foi para casa ficar lá. Sim. E como ela ia ter que retornar para Viçosa para estudar, eu falei, por que não ir junto? Verdade. Né? Porque eu ia ter que deixar ela morando com outras pessoas naquela época, dar um suporte de longe. E aí eu achei muito mais fácil eu começar de novo do zero e estar por perto. Entendeu? Muito bem. Então foi assim, aí a pandemia você recomeçou mais uma vez. Recomecei mais uma vez. Aos recomeços. E a determinação. Eu nunca tive medo de recomeço. Eu sou uma pessoa que eu prefiro me arrepender de ter feito. Bacana. Eu também. Também sou dessas. Eu não gosto de me arrepender de não ter feito. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é interessante isso, porque na verdade a gente tem medo de recomeços, a gente tem medo de colocar fim nos ciclos, medo, receio, mudanças, seja lá né? o que for. Das novidades. Das novidades, que é um mundo que a gente não domina, né? Um ambiente que a gente não domina, é o desconhecido, né? Não, e ela ainda com 3 filhas, né? Filhas. Então, isso é ainda mais desafiador. E foi um sentimento, assim, ao mesmo tempo que foi um sentimento de fracasso na época, porque quando a gente começa uma coisa, a gente quer que aquilo dê certo. Eu me senti também muito mais forte do que das outras vezes que eu perdi alguma coisa. Que legal. Sabe? Que bom. Então, aí você pegou toda a sua força, fez a trouxa e veio para Viçosa. Mas esse é um pensamento que pouca gente usufrui dele, no sentido de não deu certo aqui, mas eu já vou com outra bagagem para lá. Ela deu não certo mais já uma aprendi vez. alguma coisa, né? Não deu certo mais uma Agora vez. eu não tô a minha no escuro. bagagem é outra, maior, eu me sinto mais forte, mais capaz, eu consigo olhar para mim. Vai lá, você consegue, a gente mesmo se incentiva, a gente mesmo faz, né? Foi bem isso mesmo. E quando eu cheguei aqui, a questão da adaptação das meninas, né, num ambiente novo, numa escola nova, foi muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, vai ser um leque de oportunidades novas também. Não só para mim, mas para elas também, né? E nesse momento que eu vim aqui, que eu cheguei aqui, a maior dificuldade que eu tive, na verdade, foi de voltar a ser funcionária. E aí você se esbarrou, então, e aí com eu uma me questão... deparei com esse desafio que foi muito grande para mim. Porque até então, eu havia trabalhado 10 anos de carteira assinada no meu antigo emprego, mas eu experimentei os 2 anos de ser dona. E aí você percebeu que o seu perfil era e aí, empreender.
Maravilha. E aí você vai contar mais um pouquinho disso para nós, porque aqui todas nós adoramos essa área. Da liberdade, né? De poder expressar o que a gente pensa e o que a gente quer por meio do nosso trabalho. Vai lá e faz. A mulher que vai lá e faz. E a gente vai contar tudo para vocês no próximo bloco. Fica com a gente. Resolvemos convidar essa lindeza aqui, que eu estou assim encantada com a história dela, sobre essas questões de se reinventar, de ser resiliente. Menina, parabéns, tá? Já virei sua fã. Já tenho certeza que já inspirou um monte de muitas mulheres. Eu muitas falo mulheres. assim, eu acho que é uma coisa possível para todos. Perfeito. Você falou muito bem. Eu não vejo isso assim. Coragem. Muito bem. Coragem. Ela não focou, né, no problema, ela buscou uma solução. Uma solução. Esse, gente, é o grande poder de se reinventar, que tem muito a ver com a questão da resiliência, né? Ressurgir a meio a tantas adversidades, tempestades, conflitos. É isso, esse poder que nós mulheres estamos trazendo cada vez mais para você, que muitas vezes fica naquele e se, né? Não existe e se. Ou você vai e faz, não é? Não vibrar tanto no medo, né? No medo, porque não adianta. O medo é necessário, a gente sabe muito bem disso, mas a gente precisa ter muito mais coragem e atitude para poder resolver, né, colocar à tona os nossos projetos. Mas aí, afinal de contas, aí você chegou em Viçosa e você decidiu empreender então novamente? Se reinventou novamente? Até o momento da cozinha eu ainda tive que passar por alguns desafios, né? É claro que a gente nunca passa por momentos difíceis sozinho, né, gente? Eu tive muito apoio assim da minha família. Que bom. Né, do pessoal mais próximo a mim, até porque eu era ali uma mulher sozinha com 3 filhos e eu sempre morei sozinha com os meus filhos. A maioria, né? Igual eu falei antes, a maior parte da minha vida. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a necessidade de procurar um emprego. Primeiro, né? Até as coisas se estabilizarem. Só que eu já tinha experimentado aqueles 2 anos sendo, né, proprietária e foi muito difícil para mim me adaptar novamente em ser funcionária. Porque eu consegui enxergar ali, sendo dona do meu próprio negócio, o quanto eu poderia trabalhar para fazer as coisas darem certo para mim. Perfeito. E não... porque eu penso assim, se eu consigo trabalhar para você e fazer crescer o seu negócio, por que eu não posso fazer isso por mim? Perfeito. E por aí, Você né? queria que o dinheiro entrasse no seu bolso. Tipo, né? Já que você é uma mulher, né? Gente, isso aqui, isso é pensamento de gente rica, né? É lógico. É a pessoa que foca no resultado, ela não foca no tempo de trabalho, ela foca em resultado. Se eu tô dando resultado, você focou em resultado o tempo eu vou todo. dar resultado para mim também. E eu vi muito ali nos ambientes de trabalho também, assim, muita competição, às vezes era um ambiente um pouco tóxico ali. Perfeito. Para o meu psicológico não estava sendo bom, né? Maturidade, né? E você vê que você trabalha muito e é pouco valorizado. Não são todas as empresas. O reconhecimento é relativo. Né? Mas você tem muito pouco reconhecimento, trabalha muito e faz crescer o negócio dos outros. O tapinha nas costas a gente se dá, né? Exatamente. Já que eu sou dedicada, então vou dedicar o que é meu. Lógico, 1000 vezes melhor, né? Aí você concentra o foco, né? E aí você se concentrou em quê? E aí? Eu sei, mas eu quero que você conte. E
aí apareceu uma situação, assim, surgiu uma situação que foi a minha filha, né, que é a mais nova, que se acidentou, né, quebrou o braço. E eu vi ali uma oportunidade excelente, né, não que eu estava feliz, porque ela se acidentou e entendeu. tudo. Mas Você viu o lado bom da eu situação, procurei Conseguiu ver o lado enxergar bom. outra Exatamente. perspectiva. né, que ela teve. Porque foi quebrou, assim, foi um deslocamento, na verdade, não foi nada muito sério, graças a Deus. Mas aí a escola, na época, a escola falou, olha, mãe, a gente não vai poder ficar com sua filha em tempo integral, né? Ela tá com o braço engessado, para a escola é meio complicado, pode cair no momento de brincadeiras lúdicas e tudo. Sim. Então, você vai precisar buscar ela nesses 20 dias de gesso às 11 horas. Não. E aí eu falei com meu marido, 11 horas? Acabou que o eu meu vou dia. fazer? Não é nada, eu né? vou Deixar a fazer? criança de 7 às 11. Porque eu não posso levar ela para o meu trabalho. Eu não tenho quem fique com ela, porque apesar da minha família estar toda aqui, a minha mãe, ela mora na área rural. Nossa. E os meus irmãos todos trabalham. E aí eu falei com meu marido assim, a hora é agora. Eu vou pegar essa brecha e vou fazer comida. Mas por que comida? Isso que eu ia perguntar. Você sempre gostou de cozinhar ou não? Porque todo mundo sempre elogiou muito minha comida. Né? E aí, meu marido sempre falou, você cozinha muito bem, você cozinha muito bem. Eu falei, é mesmo? Eu só acredito experimentando. Eu também. Vocês, mas... Ah, pois é, vocês viram que temos ó. um bolo aqui de limão, que é o campeão de vendas, né? Primeiro lugar. É ele. Ele é o Carro-chefe. Carro-chefe. dos bolos. E eu já comi a comidinha da Aline. Ai, Gente, excelente qualidade, sabor impecável. Não é à toa que as pessoas te elogiavam. O aroma aqui, gente. Não, nós já estamos doidos para cair, né? Matando o bolo de cenoura. O bolo de limão. Mas De limão. conta. E foi algo desafiador também. Uhum. Não foi simplesmente, vou começar. É porque uma coisa é cozinhar para a porque família. Você tentou empreender na área de papelaria. Sim. Aí, de repente, foi pra cozinha? Pra cozinha. Mas o de repente, não é de repente, né, amiga? Porque de toda forma ela ganhou ali uma experiência. Sim, mas não é porque ela poderia, principalmente por Ela tá estar aqui falando em de Viçosa, continuar algo na próximo. área da Sim. papelaria. Mesma linha, né? E, Mesma área. inclusive, meu pai falou uma coisa pra mim uma vez que eu guardo isso sempre, assim, eu lembro muito. Ele falou assim, olha, você não serve pra ser funcionária. Você serve pra ter o seu negócio. Olha, Tem gente seu que pai nasce teve com esse fio, né? Meu pai. E eu guardo muito isso. E eu assim, não desmerecendo funcionários. Viu, gente? Claro que Pelo não. amor de Sim, Deus. cada um aqui, tem um a gente perfil. sabe que Sim. cada um tem um perfil para alguma coisa. Nós também respeitamos. E a gente respeita muito, claro. E até pela questão também, que eu gostaria de abordar, que eu tinha te falado, que é a questão que as pessoas tendem a imaginar que somente o trabalho de carteira assinada que é um trabalho bom. Verdade. Que é um trabalho legal, que vai te dar Estabilidade. É o único que vale a pena de verdade, mesmo né? sempre escutei muito isso, assim, das pessoas, né, e tudo. Mas eu queria deixar aqui, assim, esse recado mesmo, porque eu vi muito em ambientes de trabalhos que eu trabalhei, pessoas que não estavam felizes, contentes ali naquele lugar, às vezes estavam até com o psicológico um pouco abalado, mas elas não tinham coragem de sair. Daquele estado ali pela segurança que a carteira assinada trazia para elas. Uma segurança, né? É a zona de conforto, é saber que todo mês vai estar ali na conta. Isso. Mas oferecendo resultado ou não. Exatamente. Que é isso a diferença, né? E aí eu tô aqui para dizer que o trabalho informal, ele te dá muita segurança também. Claro. Ele Depende só de você, né? É a questão de você escolher uma coisa que você sabe fazer bem. Sim. Né? E investir naquilo ali. Perfeito. Né? Mas aí, meu pai me falou isso, a gente estava na questão do... E aí você criou, então, a cozinha da Li. Isso. E aí... Lídia Aline? Lídia Aline. Gracinha. E comecei a cozinhar, mas assim, foi muito desafiador também, porque a princípio a gente tem que estudar muito, assim, que quantidade de comida que eu posso fazer para iniciar... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Evitar desperdício, né? Exatamente. Acertar no sabor, né? Que público que eu quero atingir, Perfeito, sabe? Será que o sabor que eu faço dentro da minha casa com minha família vai ser um sabor que eu posso vender também? Então sempre precificar, foi questão de preço e tudo. Então eu tive que pesquisar muitas coisas. Eu fiz vários cursos. Tem que estudar, né? Não tem como. Online, assim. É um investimento que a gente faz na gente que
vem depois por meio do nosso próprio servir, né? Sim. Isso é maravilhoso. Foi uma coisa que eu nunca imaginei, de trabalhar com cozinha. Era a última coisa que eu imaginava, assim, de trabalhar. De ter uma renda, né? De ter uma renda. De gerar renda. E hoje, assim, eu consigo tirar na cozinha mais do que o salário que eu tirava trabalhando de carteira assinada. Maravilha. Eu posso te contar e para todo mundo que está ouvindo aqui, que talvez fica resistente com a questão de produzir algo na cozinha, né? Ter um empreendimento por meio do cozinhar. Tem uma franquia chamada Sodier, que é a maior franquia do Brasil de bolos. Só bolo. Conheço. Você conhece? Conheço. E como que ela começou? É uma mulher, hoje uma senhora. Ela começou fazendo bolo para a família. Aí o povo gostava tanto, tinha gente que não tinha tempo para fazer. Quebra o galho para mim, faz para mim. Eu te pago, por favor, quebra esse galho. E aí ela foi fazendo, o bolo dela ficou tão famoso que propuseram para ela, vamos criar uma franquia do seu bolo para ele ter no Brasil inteiro, e você não precisar ter que cozinhar para as pessoas. Mas a sua receita, o seu segredo, igual a Aline estava falando de segredo para a gente aqui, ela levou para o empreendimento dela. Olha que incrível. Que E o mais né? incrível que eu acho da história dela é que o nome da marca dela são os nomes dos 2 filhos dela. É por isso que é diferente, né? A palavra não é um nome... Sofia e o Diego. Pois é, Sodier. Tudo que remete a memórias afetivas tendem a conectar muito mais as pessoas, né? É mais vendável. Sim. Por isso, né? Só a gente, só vamos pro Pequeno intervalo? Vamos então pro intervalo, amigo, que a gente fala sobre isso aí, que isso é legal também. Com certeza. A gente vai rapidinho pro intervalo, fica com a gente que a gente volta. Aqui, Aline, comidinhas dali. Cozinha dali. E voltando ali sobre essa questão das memórias afetivas, né? Que tudo que remete a olfato, a gosto, né? A gente tende a se conectar. E eu já tô assim, quase me jogando em cima desse bolo aqui, porque a conexão entre mim e ele tá muito grande. Mas conta mais. De quem que não tá? Conta mais pra gente aqui sobre essa questão de ser mulher, ser mãe, ser empresária. Como é que foi conciliar tudo isso, né? Sabe? Porque a gente sabe o tanto que é difícil, desafiador. Vou até fazer uma correção à questão que eu falei do trabalho informal, né? Eu trabalho autônomo, porque, igual a Brenda falou pra gente, vai ser um trabalho formalizado, né? Sim. Mas foi uma questão... Só até informando quem está assistindo a gente, se você tem aí um trabalho que faz na sua própria casa, isso não quer dizer que você precise permanecer na informalidade. Uhum. Você hoje tem várias vantagens de se tornar MEI, né, que é um microempreendedor individual. E é algo totalmente acessível e possível para que você não viva na informalidade e você tenha todos os seus direitos. Né? Online. E tudo, é muito prático. Fica um pouco em dúvida sobre a questão do MEI, mas o MEI ele traz tanta segurança Perfeito. quanto uma carteira assinada. Para você ter uma ideia, na minha época do que eu ganhei o Enzo, que o Enzo chegou, a minha licença maternidade, quem pagou foi o MEI. Exatamente. Recebi pelo É porque a gente precisa pensar no futuro, né? Pois é, não, e é isso, gente. Exatamente. A gente... o pensamento é esse, né? Se você adoece e não consegue trabalhar, e aí? Você consegue encostar. Isso aí. Com certeza. Então, são essas continua dúvidas contando. que as pessoas têm que... né? São importantes a gente esclarecer. Né, gente? Nosso direito e nosso dever. Sim, né? sem dúvida. Formalizar
e usufruir de tudo aquilo que o governo nos oferece, né? Mas aí E como é que foi conciliar tudo isso? Porque já tem quanto tempo que você tem a cozinha dali? Foi uma loucura. Boa, é bom que ela é sincera. Foi uma loucura total. É a mulher da porque- resiliência sincera. Não, foi uma loucura mesmo. Porque, primeiro, que eu não imaginava da cozinha ter essa proporção toda que tomou tão rapidamente. Que ótimo, Tem hein? 2 meses que eu tenho Aleluia. cozinha. 2 meses. Que isso! Menina! Tá vendo? É um caso de 2 sucesso Nosso mesmo. resultado foi muito rápido. Tem 2 meses e teve muita coisa que eu tive que aprender. Porque, igual bolo de aniversário, né? Eu tive que fazer um mini curso, aquela coisa toda. E eu tive que fazer esses mini cursos, acordar cedo, levar a criança na escola, voltar com a criança da escola, fazer entre o intervalo do almoço. As minhas filhas, elas estudam em horários alternados, tem uma que é de manhã, tem uma que é à tarde. Então, nesse meio tempo, entre o almoço que eu sirvo, né, das marmitas, eu tenho que parar ali 15 minutinhos para levar a outra na van. Quando meu marido está em casa, ele leva para mim. Quando não está, eu que tenho que dar aquela pausa mesmo e levar. Sim. E uma correria total. No começo eu fiquei assim, um pouco perdida, porque Imagina. eu não sabia como que eu ia fazer funcionar o iFood, na verdade, ali, porque eu não podia entregar o tempo todo também. Eu tinha que ter aqueles horários certinhos que eu poderia fazer entregas ou não. E aí foi um pouco... Demanda tempo, corrido adequação, mesmo, assim. né? A adequação demanda Mas você tempo. sabe, né, Aline, que isso é bom você trazer isso, sabe por quê? Porque a gente às vezes olha para uma história de uma pessoa que já está, talvez já passou por todo esse período, né, de adaptação, já encontrou seu nicho, já encontrou os produtos que quer ter ali sempre à disposição e tudo, né? Então, a pessoa que já estabilizou, de certa forma, várias questões do seu próprio negócio. Mas é bom a gente deixar claro que até chegar nessa etapa, existe um percurso, né? Um caminho. E que tudo bem, e que tudo bem, e que vai demandar da gente estudar mais, talvez dormir mais tarde, acordar mais cedo, vai ter momentos buscar que mais vai se frustrar, buscar parcerias, buscar parcerias. Quando eu vi a Michelle no Instagram, a primeira coisa que eu fiz, que era a Michelle, porque mandou para mim para eu degustar os produtos dela, e eu só falo do produto que eu realmente aprovo, né? Eu não gosto de denegrir a imagem de ninguém. Ninguém. Essa é uma regra minha, pessoal. E foi assim, eu me frustrei às vezes, porque às vezes eu queria um resultado que eu não tive, né? E não tinha problema, eu voltava e fazia de novo. Perdi produto. Olha aí. Faz parte do processo, né? E a questão dos salgadinhos também. Eu tive que aprender a fazer, eu não sabia fazer salgadinho. E assim, minha mãe que faz, é a receita dela. Olha. E no começo dos salgadinhos, eu tinha que pedir minha mãe para fazer. E eu ia buscar aquele negócio, aquela loucura. Falei, mãe, não tá certo, eu vou aprender a fazer salgadinho. E aí minha mãe, tadinha, saiu lá da roça um dia, ficou uma tarde inteira na minha casa me ensinando a fazer a massa do salgadinho, porque a massa tem segredo também. É um ponto, né, específico. A massa tem um segredo, não pode ser qualquer massa. E aí eu aprendi a fazer a massa, mas assim, a primeira massa deu toda errada. Né? E a gente precisa falar. Mas é isso que é aprendizado, né? Que é uma coisa fácil. Tá vendo? É do zero. Tá vendo? É a pessoa não ter medo de empreender. Exatamente. E aí a primeira deu errado, e aí as outras foram dando certo, e o pessoal, eu fui dando alguém para experimentar, fui dando outro para experimentar, e depois a minha mãe, que era a dona da receita, experimentou e falou, agora tá boa. Boa, aprovada. E a gente vai assim, é o tempo todo aprendendo. Que experiência única com a sua mãe, hein? A minha mãe, minha história com ela é uma história muito longa, mas hoje nós somos muito próximas, né? Até nisso a cozinha me ajudou muito, porque como eu sempre trabalhei fora, saí de casa muito cedo, fui mãe cedo e tudo, então a gente meio que se afastou um pouco, né? E nessa questão de eu estar experimentando ao mesmo tempo, de empreender, ser também uma dona de casa, estar ali trabalhando em casa e tudo, eu tenho mais tempo, ela pode vir me visitar, a gente pode trocar mais experiências, ideias. E essa questão de ter aprendido a massa com ela realmente é uma coisa que eu vou levar pro coração mesmo. E todas as vezes que alguém falar do meu salgadinho, eu vou falar massa. Receita única da minha mãe. Exatamente.
Isso vai te Conta trazer pra uma gente. conexão muito grande. Conta pra gente seus planos para o futuro. Ai, Eu fiquei até curiosa. Tanto aprendizado, tanta Não, resiliência, tanta, Daqui a pouco tanta vai ser uma coragem, franquia. gente, mas é É uma mesmo. história Eu linda. recebi Determinação. mensagens, assim, eu É. recebi mensagens de primas minhas, eu tenho, né, pessoas que... Que às vezes você já vai franquear, já não tá nem uma sabendo. prima, Pior que eu. tem uma prima minha que ela é professora, que ela me mandou mensagem, ela, esse ano ela estava desempregada, ela falou, Aline, eu te acho muito corajosa, porque eu estou em casa desde janeiro e não consegui fazer nada. Eu falei assim, apenas comece. É porque não Muito bem. arrisca, né? Encontre algo que você goste Eu não arrisco. e faça. Acredite, né? Você Acredite. acreditou. O primeiro passo, gente, é acreditar na nossa capacidade. Perfeito. Por quê? Cara. Porque, às vezes, a própria família da gente não acredita na nossa capacidade. São os primeiros a falar assim, mas você vai fazer Mas você isso. vai largar um emprego de carteira assinada, você vai correr esse risco. Claro que eu vou. E por que não? Por que não? Exatamente. O que de pior pode As acontecer? pessoas sabem de poucas histórias, na verdade. Então, quando eu te vejo já tendo conquistado as suas coisas, eu não sei como que foi a A história. jornada. A história da Ford, gente. Eu não sei quantas vezes o Ford ele tentou fazer a Ford acontecer. Aí o Daí do não Disney. Fica exatamente. Nossa, McDonald's. Então Nossa, é McDonald's. a história. É a história por trás. A gente tá disso. pegando Mas histórias- Eu tô na área do Contar de McDonald's, histórias, mas essa né? é uma outra história. Olha! Todo Não, mundo, não. as pessoas só vão conquistar se elas arriscarem. Sim. Acreditarem Mas- realmente, né? A questão do talento. Os né? meus Não sonhos. adianta nada você ter conhecimento, não adianta nada você ter habilidade. você não vai Se lá e você não não faz. tiver uma atitude, É. eu vou E e vai além dar tudo disso certo. tudo também, de você ter que ter a coragem, a resiliência, a persistência de errar e ir lá e fazer de Fazer novo, de novo. você tem que ter muita humildade. Muito bem. Porque eu vejo muito assim que a humildade, se você não tiver humildade, você não vai ter a resiliência, não vai ter a coragem, não vai ter paciência, né? Porque você tem que ter ali a humildade de reconhecer que você também não sabe fazer tudo perfeito, que ali no caminho você vai errar, que as pessoas que estão por trás ali do telefone te pedindo alguma coisa, elas talvez podem, através ali da sua comida, por exemplo, melhorar o dia dela, Perfeito. um atendimento Uhum. bem feito, né? Um atendimento ali bacana, Sim, né? Personalizado, né? Exatamente. Mas os meus planos para o futuro são muitos. Quem sabe até uma franquia, né? Não é? Para! Né? Quem sabe não? Você É. já deixa lá, ó, opção 1, opção 2, vários Você caminhos já pro tá futuro. plantando a Muitos planos, sementinha, né? Se eu fosse olhar a minha vontade, meu Tá marido, recente, lá em né? casa eu sou muito eufórica e meu marido já é mais pé no chão. Então, É bom O isso. equilíbrio, né? é aquele equilíbrio. É. Então, quando eu começo a falar, o que você acha? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí ele, eu acho isso legal, isso aí, vamos esperar mais um pouco. Então, ter essa sabedoria de saber lidar com isso, porque às vezes, como expandiu muito rápido, as pessoas conheceram a cozinha muito rápido, a gente fica um pouco confuso nessa questão de, eu vou fazer isso, Empolga mais, empolga né? um pouco, então você tem que ter também aquele pé um pouco no chão. Um E saber direcionamento, esperar o claro. momento certo, né, de Perfeito. fazer as coisas. Muito bem, Aline. Nossa, você mandou bem demais. Nossa, Eu super mega isso- sua fã, tá? Eu tenho certeza Verdade. que agora todo mundo vai querer conhecer a cozinha dali. se Deus quiser. E que tal o arroba aí pra vocês no Instagram, né? Cozinha Dali, não é isso mesmo? É @cozinha Dali Delivery. Dali Delivery. Isso. E também a gente tem o Facebook, que é a Aline Sakamoto, né? E quem quiser também ir no meu canal do YouTube, Tem também? Tem também. Ó, e como é que Tem. tá lá? é a Aline Sakamoto. Ah, Aline Sakamoto. Que Aline bom, Sakamoto. que delícia. E aí, o YouTube eu ainda estou trabalhando, não postei muita coisa, mas a gente vai começar a trabalhar aí. Isso Tipo, no aí. YouTube Receitinhas? Exatamente. Ai, que delícia, adorei. Gente, é isso. Tem que ter os Gratidão, segredinhos Aline. também, tá? Obrigada, Gratidão, Nossa, querida, eu pela agradeço, sua presença. gente. Você brilhou. Gratidão Nossa. por contar a sua história. Obrigada. Eu tenho Parabéns certeza. por ela. É isso aí. Obrigada. Tenho certeza que saímos muito mais corajosas desse Nossa, programa. Sem Isso dúvida. aí. Corajosa, Mulheres inspiradora. inspiram Mulheres. mulheres. Mulheres, né? isso é mulher de poder, né, gente? Um beijo no De cara coração. com elas, de cara com o mundo, né? Muito! Adorei! Gente, até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser, não deixa de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima.